E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso segundo exercício. Ele é um pouco mais complicadinho, talvez leve um pouco mais de tempo. Foi uma questão também da prova da Marinha, né, do Corpo de Engenheiros da Marinha, do ano de 2009. Eu vou ler junto com vocês aqui. O circuito mostrado na figura é alimentado por uma fonte de tensão senoidal modulada em amplitude, conforme indicado na figura, no caso ao lado. O diodo é ideal, ou seja, a perda e a queda de tensão direta são nulas, e a fonte de tensão tem impedância interna nula também. O resultado deve ser dado com casas decimais. Esse dia está errado. São casas decimais após a vírgula, com três casas decimais após a vírgula, arredondando-se a terceira convenientemente. Então aqui é duas, foi escrito errado. Duas casas decimais após a vírgula, arredondando a terceira convenientemente. E aqui a gente tem um dado, né? Ele deu aqui a integral do seno de A θ, bθ é igual a isso aqui. Se a gente precisar usar essa integral. E aí a primeira questão é: determine o valor eficaz da corrente no diodo. A letra B, o número 2 é: determine a potência dissipada na carga. E 3, determine o fator de potência visto pelos terminais da fonte. Mais uma vez a gente está usando o diodo aqui, mas eu acredito que não tenha nenhuma dificuldade na utilização dele, né? Você tem uma tensão senoidal. Vou até dar um zoom aqui nessa tensão, né? Você tem uma tensão senoidal aplicada, né? E uma carga cujo resistor é igual a 1. Se eu tenho um diodo, né? O diodo, quando ele está polarizado diretamente, então ele vai conduzir. Então essa tensão aqui que aparece na minha carga. Nesse momento aqui, quando a tensão fica negativa, meu diodo corta, e aí a tensão em cima da carga é zero. E aí, no próximo ciclo, eu vou ter essa tensão aqui na carga, depois fica zero. Vou ter essa tensão aqui na carga, depois fica zero. E aí, a partir daqui, começa tudo de novo. Então daqui a gente consegue já ver algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem 3 senoides aqui no nosso sinal, no período do nosso sinal. O período do nosso sinal ele vai do 10 aqui, né, até o 70, então a gente tem 60 milissegundos aqui do nosso período. E 1/3 desse período a gente tem um senoide, que a amplitude é 20. Na parte do meio a gente tem outra senoide, que a amplitude é 30. Vou até indicar aqui, né? 30. E na última parte a gente tem uma senoide que indica 40. Então ele pede aqui a primeira coisa para calcular o valor eficaz da corrente, se não me engano, né? Determina o valor eficaz da corrente no diodo. Como o resistor é unitário, né? É 1, a tensão aplicada vai ser igual à corrente. Então a gente tem que calcular o valor eficaz desse sinal aqui. Lembrando que o período aqui é 60 milissegundos. A gente tem várias formas aí de poder calcular isso aí. Eu vou optar pela mais simples, né? E vocês podem fazer depois de outras formas. Acho que pode ser interessante aí. Então vamos fazer primeiro a letra A. Letra A, né? Vou colocar a letra A aqui. Letra A, que é o valor eficaz da corrente. Então a nossa corrente tem essa forma aqui, né? Aqui. Vou aumentar um pouquinho. A nossa corrente tem essa forma aqui, mais ou menos. Ele começa aqui em 10. Aí aqui 20, 30, 40, 50, 60 e 70 milissegundos. Para ficar mais fácil, e como o valor eficaz ele é normalizado com o período, né? Então ele não depende do período. O valor eficaz, o valor médio, esses valores não dependem do período que eu estou trabalhando. Então para qualquer período que eu tenha, o valor eficaz vai ser o mesmo, porque eu estou normalizando no período. Então eu vou normalizar essa curva
para um período que seja mais interessante para mim. Então aqui eu vou normalizar como ângulo, porque para eu fazer as contas fica muito mais simples. Então eu vou colocar aqui como se fosse 0, aqui π, 2π, 3π, 4π, 5π e 6π. Vocês vão ver porque que fica mais interessante. E aqui a gente tem amplitude, né? Vocês lembram que é 20, 30, 40. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente tem amplitude aqui 20, 30 e 40. Então a nossa primeira coisa é calcular o valor eficaz, né? Vamos escrever a equação do valor eficaz aqui só para a gente lembrar. Então o valor RMS, o valor eficaz, é raiz quadrada de 1 sobre o período da integral de 0 até o período da nossa tensão, né? No caso a gente quer corrente, né? Então vai ser da nossa corrente no tempo ao quadrado dt. Num primeiro momento parece complexo trabalhar com essas várias curvas aí, mas existe uma forma um pouco mais simples aí de lidar com isso. Vamos dividir a nossa corrente em 3 correntes diferentes, né? Então vou ter a minha corrente I, que está na minha carga, I de T, vai ser a soma de uma corrente I1 de T mais I2 de T mais I3 de T. O que é esse 1, I2 e I3? O I1 vai ser esse primeiro morrinho aqui, né? Vai ser a primeira parte do seno. Então a gente vai ter aqui ó, o I1. O I2 vai ser a segunda parte do seno. Repare que o período é o mesmo, né? A gente está analisando aqui o período aqui de 6π, né? E o I3 vai ser a terceira parte aqui do morrinho, tá? E aí a gente quer calcular, através da equação do valor eficaz, a gente quer calcular a primeira coisa aqui, esse I ao quadrado, né? Então vamos levar esse I de T ao quadrado e ver o que acontece. Eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Vou fazer aqui do lado. Então, I ao quadrado de T. Vou tirar o T, vou suprimir o T só para ficar mais fácil. Então, I ao quadrado vai ser I1, I2 mais I3 ao quadrado. Eu vou pegar esses dois termos aqui como se eles fossem um só para ficar mais fácil fazer o quadrado. Então fica I1 mais I2 ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, né, pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E aí vou abrir esse quadrado aqui novamente. Então a gente vai ter aqui I1 ao quadrado, mais 2 I1 I2, mais I2 ao quadrado, mais 2 I1 mais I2 I3, né, multiplicado por I3, mais I3 ao quadrado. Por inspeção, a gente consegue perceber que os produtos, né, I1 vezes I2 vai dar zero. Né? Esse aqui é o I1, esse é o I2 e esse é o I3. I1 vezes I2 dá zero. I1 mais I2 vezes I3 também dá zero. Então esses termos todos aqui são anulados. Vou até colocar de uma cor diferente. Esse vai ser anular e esse vai ser anular. Então resta para a gente que I ao quadrado vai ser igual a I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado mais I3 ao quadrado. Isso aqui a gente vai utilizar na nossa equação aqui do valor eficaz. Substituindo esse valor, né, vou escrever aqui para ficar mais fácil, essa equação 1, essa equação 2. Se a gente substituir a equação 1 na equação 2, a gente vai ter IRMS, né,
é igual a raiz quadrada de 1 sobre. Aqui a gente já vai usar a questão do período, né? Nosso período aqui é 6π. Então a gente vai colocar aqui 6π já de uma vez. 6π. Aqui ficou, vou colocar integral de 0 até 6π de i1 ao quadrado mais i2 ao quadrado mais i3 ao quadrado dt. Como é uma soma, a gente pode usar as propriedades da integral e colocar uma integral para cada parcela, né? Então aqui fica, repetindo, raiz de 1 sobre 6π. Aqui a gente vai ter uma integral de 0 até 6π de i1 ao quadrado dt, mais a integral de 0 a 6π de i2 ao quadrado dt, mais a integral de 0 a 6π de i3 ao quadrado dt. A gente vai fazer uma série de simplificações aqui, né? A primeira delas é que o i1 ao quadrado ele só vai existir valores, né? Vou até copiar essa por essa. Opa. Só vai existir valores de 1 somente no primeiro intervalo. Nesse primeiro intervalo. Só vão existir valores de 2 nesse intervalo de 2 até 3π. E assim por diante. Então a gente pode substituir aqui esses limites de integração. A segunda coisa que a gente pode fazer é falar que isso é um seno, né? E esse seno vai depender do θ, que é o meu novo eixo aqui. Eu denominei esse novo eixo aqui de θ, né? Então o I1 de t é igual à minha amplitude, né, que é 20 vezes seno de θ. O I2 de t é igual à amplitude 30 seno de θ. O I3 de t é igual, de t não, né, de θ, né, pessoal? Aqui eu estou bobeando. Vai ser I1 de θ, I2 de θ e 3 de θ. Vai ser 40 seno de θ. Só que esse θ, né, para o I1 ele vai de 0 a π, né? Para o I2 ele vai de 2π a 3π. E para o I3 de 4π a 5π. Certo? Então agora vamos substituir esses limites de integração na nossa expressão da corrente IRMS. Então vamos lá. IRMS vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre o período, que é 6π, abre, integral de 0 até π, que é o primeiro, amplitude é 20, né, como a gente já havia visto, só que ao quadrado, então 20 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dθ. Essa é a parcela aqui, I1, né, relacionado aqui ao I1, mais a integral agora de 2π até 3π, de 2π até 3π, de 30 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dθ, mais a integral de 4π até 5π, de agora a amplitude é 40, então 40 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dθ. A gente fecha aqui o nosso parênteses e aqui fecha a nossa raiz. Foi dado no problema uma integral, né? Um resultado de uma integral.
Eu vou copiá-la aqui. Copiei. Para a gente poder usar. Então a integral. No nosso caso aqui o A vai ser 1, né? Mas a gente poderia fazer de várias outras formas, né? Essa forma é a mais simples. Se a gente dependesse, se a gente fizesse diferente, fizesse a substituição aqui desse eixo de formas diferentes, a gente poderia ter soluções diferentes que a gente poderia precisar aí desse valor de A. Mas no nosso caso aqui a gente não vai precisar do A, o A é 1. Então vamos resolver essa integral aqui de 1, né? Vou só, por completude, colocar aí 2 aqui e 3 aqui. Então, como é que a gente vai calcular o I1? Para I1, a gente tem que o 20 ao quadrado pode sair, e o resultado dessa integral, né, integral de seno ao quadrado de θ dθ, é esse, e é isso aqui. Eu já vou botar esse resultado, né? Então, para I1, a gente vai ter 20 ao quadrado, e agora a gente vai substituir aqui os limites de integração, né? O θ nosso vai ser θ sobre 2, vou escrever um pouco menor, θ sobre 2 menos seno de 2θ sobre 4. No nosso caso aqui, o A é igual a 1, né? 4. E aqui os limites de integração foram os que a gente escolheu, de 0 até π. Vamos substituir esses valores, né? 20 ao quadrado. Quando a gente coloca o π, a gente vai ter π sobre 2 menos seno de 2π sobre 4. Fecha, substitui o limite inferior. A gente vai ter 0 sobre 2 menos seno de 0 sobre 4. Aqui a gente já dá para cancelar algumas coisas, né? Primeiro, essa parcela toda é zero, porque seno de 0 é 0. Então isso aqui tudo vai dar 0. Seno de 2π também é 0, né? Então isso aqui vai dar 0. E aí essa parcela relacionada ao I1, que eu vou até mudar o nome aqui, para ficar, não confundir, né? Vou chamar aqui de A1, A2, A3. Então aqui o nosso A1 vai dar isso. Então A1, substituindo os valores, vai ficar 20 ao quadrado, π sobre 2. π sobre 2. Se a gente repetir essa mesma ideia para os outros termos, vou deixar como exercício para vocês, senão o vídeo fica muito longo, a gente vai ter A2, vai ser 30 ao quadrado, né? A gente repetiu o valor lá de 30 ao quadrado, substitui os limites de integração, e θ2 menos seno de 2θ sobre 4, e aqui substitui os limites de integração, que são de 2π a 3π. De 2π a 3π. Isso aqui vai dar A2 é igual a 30 ao quadrado, π sobre 2. Analogamente, A3 vai dar 40 ao quadrado, π sobre 2. Substituindo esses valores, né, que a gente achou na corrente RMS, a gente vai ter que o I RMS vai ser raiz quadrada de 1 sobre, desculpa, o período que a gente já sabe, que é 6π. Aí vai ser 20 ao quadrado vezes π sobre 2, mais 30 ao quadrado π sobre 2, mais 40 ao quadrado π sobre 2. Esse π sobre 2 vai ficar em evidência. E aí, já cortando, a gente vai ter raiz quadrada. Vamos cortar os π's. E embaixo vai ficar 1 sobre 12, né? 1 sobre 12
uma soma disso. Se a gente fizer essa conta, eu já fiz anteriormente, ela vai dar 2.900. Então, escrevendo aqui vai ser 2.900 por 12, que dá uma corrente de valor RMS de 15.546. Então, 15, vou colocar aqui embaixo. Então, o IRMS vai dar 15,546 amperes. Tá? Essa é a primeira, essa é a letra A. Na letra B, ele pede, determine a potência dissipada na carga. Então, vamos escrever, colocar aqui em outra cor. Na letra B, ele pede a potência dissipada na carga. Isso a gente já viu na aula, que a potência média, né, é o que a gente estava falando, é o que ele, sempre que a gente fala em potência, a gente fala em potência média, né? Então ele quer a potência média. Como é que calcula a potência média? P, vou colocar P média para ficar bem indicado, é o que? 1 sobre o período, a integral de 0 até o período da potência instantânea, que é V vezes I dt. Só que no resistor, né, eu tenho uma relação indireta, que é V igual a R vezes I. Então aqui eu posso usar V igual a RI quadrado, ou V ao quadrado sobre R, que vai dar no mesmo. Vamos usar RI quadrado, porque a gente já conhece algumas coisas aqui, né? Então, vamos lá, 1 sobre o período, a integral de 0 até t, de R vezes I ao quadrado dt. Então daqui a gente vê que, botar o R em evidência, R é 1 sobre t, integral de 0 até t, de I ao quadrado dt. Ora, a gente já calculou alguma coisa parecida com isso, né? Na verdade, é o que está aqui dentro dessa integral, dessa raiz, né? Então, isso aqui nada mais é que o IRMS ao quadrado, né? Então, aqui a gente pode escrever que a potência média é igual a R e RMS ao quadrado. Isso aqui só vale o resistor. Porque ele tem uma relação linear aqui, né, de V igual a RI entre tensão e corrente. Então a gente já calculou o IRMS, para calcular a potência média fica fácil. O nosso resistor é 1, o nosso valor RMS que a gente calculou é 15,546 ao quadrado. Então a nossa potência média que ele pediu, eu já fiz esse cálculo anteriormente, dá 241,678. 241,678 watts. Essa é a nossa potência média. E a outra questão, essa letra foi mais fácil, né? Determine o fator de potência visto pelos terminais. Então a gente quer o fator de potência. Vamos anotar aqui o que a gente quer. C, fator de potência vistos pelos terminais, acho que é da fonte. Isso, faltou ali. É visto pelos terminais da fonte. Visto pelos terminais da fonte. Então, a gente lembrar lá a definição de fator de potência, para vou até colocar um asterisco aqui, não senoidal, tá? A gente está trabalhando com um sistema não
não senoidal, não linear, né? Então não é puramente senoidal. E aí a nossa definição de fator de potência, olha lá, fator de potência era igual a potência média dividido pela potência aparente. Vamos lembrar lá como é que calcula a potência média. A gente, por resistor aqui a gente já viu, que é R vezes o I RMS ao quadrado. E a nossa potência aparente é o que? O valor RMS da tensão sobre o valor RMS da corrente. Aqui a gente dá para cortar alguma coisa, né? Vamos cortar esse ao quadrado com esse cara aqui. Então a gente vê que a gente tem que achar o R já tem, que vai ser o IRMS dividido pelo VRMS. Beleza, a gente não tem o VRMS da fonte, então a gente precisa calcular esse VRMS da fonte. Vamos ver, a nossa fonte é essa curva que está sendo mostrada na questão, né? Então a gente quer calcular o valor RMS dessa curva. Então a nossa curva da tensão ela é diferente da corrente, né? Da tensão aplicada na fonte é diferente da corrente. Ela tem aqui uma senoide de amplitude 20, depois tem uma outra senoide de amplitude 30 e depois uma outra senoide de amplitude 40. Né? Quando a gente calcula o valor RMS aqui, a gente pode calcular de forma mais simplificada, né? Então a gente vamos substituir o valor que a gente quer. O valor RMS é igual a raiz quadrada de 1 sobre o período integral de 0 até o período de Vs, que agora é o que a gente está colocando, Vs de t dt. A gente vai usar a forma alternativa, né, para ficar mais fácil. Então, a gente vai trabalhar de 1 sobre um período, né? Vou chamar aqui, esse vai ser o mesmo período anterior, de 6π, de 0 até 6π. Por que 6π, né? Porque aqui vai ser, vou colocar de outra cor. Vai ser de 0, esse aqui vai ser o π. Desculpa, esse aqui é o 2π, né? 2π, 4π, 6π, tá? Porque a gente tem 3 senoides, né? Então, de 0 até 6π, de Vs em função do θ, dθ, para ficar mais fácil. Analogamente, o que a gente fez para a corrente, a gente vai fazer para a tensão. A gente vai dividir a nossa tensão em 3. Então, meu Vs vai ser um V1 mais um V2 mais um V3. E aqui, nosso V1 vai ser essa primeira onda. Nosso V2 vai ser uma segunda onda. Nosso V3 vai ser uma terceira onda. E aí, quando a gente faz o Vs ao quadrado, a gente vai ter a mesma conclusão anterior. Vou simplificar aqui, porque a gente já chegou nessa conclusão. Então, Vs ao quadrado vai ser V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. O que aconteceu com os termos que multiplicam um pelo outro? Eles se anularam, né? E aqui, vou continuar com o mesmo raciocínio que a gente fez para a corrente. Então, a gente vai ver aqui o VRMS vai ser raiz quadrada de 1 sobre 6π. A integral de 0 até 2π, no caso, para V1 ao quadrado, dθ, mais a integral, no caso aqui vai ser de 2π até 4π, então 2π a 4π de V2 ao quadrado, dθ, mais a integral de 4π até 6π,
4π até 6π de V3 ao quadrado de θ. Vamos fechar aqui a chave e fechar a raiz. Esse é o nosso valor de VRMS. Vou calcular, agora eu vou chamar aqui de B1, esse aqui de B2 e esse aqui de B3. Vamos lá, para B1. Para B1, vamos substituir os valores, né? Integral de 0 até 2π. O que é o V1 para a gente? É 20 ao quadrado, já vou colocar o quadrado aqui, seno de θ ao quadrado de θ, integral, aquela integral que a gente já conhece e foi dada para nós, vai ser θ sobre 2, é menos ou mais aquela integral. Vou copiá-la aqui. Vai ser menos seno de 2θ sobre 4. Isso aqui nos limites de integração de 0 até 2π. Então, vamos substituir o primeiro valor de 2π, então vai ficar 2π sobre 2 menos... faltou o 20. Faltou o 20 aqui multiplicando. Então, é 20 ao quadrado multiplicando isso. E aqui então fica 20 ao quadrado, que multiplica 2π sobre 2 menos seno de 2 vezes 2, 4π sobre 4, menos 0 sobre 2 menos seno de 2 vezes 0 sobre 4. Então aqui a gente pode cortar seno de 0 é 0, essa parte toda aqui vira 0. Essa parte aqui, seno de 4π, também é 0. Então ficou só essa parte no final. Então o nosso B1, vai ser 20 ao quadrado, 2 corta com 2, π. Então B1 vai ser 20 ao quadrado, π. Analogamente, eu não vou fazer os cálculos aqui, ficam de atividade para vocês. A gente vai achar que B2 vai ser 30 ao quadrado, π. E o B3 vai ser 30 ao quadrado, π. Então, 30 não, 40. Então aqui, voltando à expressão do VRMS, a gente vai ter que VRMS vai ser raiz quadrada de 1 sobre 6π 20 ao quadrado π mais 30 ao quadrado π mais 40 ao quadrado π. Esse π vai ficar em evidência, vai cortar com esse 6, então a gente vai ter no final, com esse 6 não, com outro π, vai ter a raiz quadrada de, como a gente já havia calculado anteriormente, 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado dá 2.900, dividido por 6. Essa conta eu havia feito anteriormente, então ela dá 21,985. 21,985 volts. Esse é o valor do impulso que a gente tem. Tudo isso para calcular o fator de potência, né? Voltamos lá no fator de potência. Então, o nosso fator de potência vai ser o resistor, que é 1, vezes a corrente RMS, que a gente calculou, que é 15,546,
15,546 dividido pelo nosso valor RMS, que deu 21,985. 21,985. Tá? Fazendo esses cálculos, já havia feito antes, a gente tem um fator de potência de 0,707. Beleza? Se vocês quiserem, eu mando essa solução para vocês. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para o estudo de vocês. Até a próxima.